Imagine um lugar onde a história antiga se entrelaça com paisagens de tirar o fôlego. A Escócia, com suas terras verdejantes recheadas de castelos imponentes e lagos encantados, é um cenário de beleza inigualável e mistérios profundos. Das colinas cobertas de névoa que parecem guardar segredos ancestrais, aos contos de criaturas míticas e tradições que perduram através dos séculos, a Escócia nos convida a uma fascinante viagem que nos levará ao seu passado conturbado com relações e guerras contra a Inglaterra, até os calmos e prósperos dias de hoje. Se você procura uma aventura cheia de charme e enigmas, a Escócia está pronta para seduzir sua imaginação e revelar seus segredos encantadores. A Escócia, uma nação que faz parte do Reino Unido, está situada ao norte da Grã-Bretanha, fazendo fronteira com a Inglaterra ao sul e sendo banhada pelo Oceano Atlântico ao oeste e ao norte. A paisagem escocesa é caracterizada por uma impressionante diversidade geográfica. Além das terras principais, a Escócia é cercada por várias ilhas que fazem parte de suas regiões insulares. As Hébridas, tanto as internas quanto as externas, são conhecidas por suas paisagens dramáticas e suas culturas distintas. Mais ao norte, as ilhas Orca e Shetland oferecem um vislumbre da vida insular escocesa, com paisagens que variam de campos verdes a penhascos costeiros e um clima que pode ser bastante temperamental. A posição da Escócia ao norte da Grã-Bretanha confere-lhe um clima relativamente fresco e instável, com chuvas frequentes e variações significativas entre as estações. No entanto, essa umidade constante contribui para a exuberância de sua vegetação e a beleza natural que tanto atrai visitantes. Com sua mistura única de montanhas imponentes, lagos misteriosos, costas dramáticas e uma rica tapeçaria de ilhas, a geografia da Escócia é tão variada quanto fascinante, oferecendo um cenário encantador e diversificado para quem deseja explorar. Edimburgo, a capital da Escócia, é uma cidade que mistura perfeitamente o antigo e o moderno, oferecendo uma experiência rica e fascinante para todos que a visitam. Situada sobre 7 colinas, Edimburgo é famosa por sua impressionante arquitetura histórica e seu cenário natural deslumbrante. O Castelo de Edimburgo, que domina a cidade a partir de sua posição elevada em Castle Rock, é um dos marcos mais icônicos, proporcionando não apenas um vislumbre do passado militar da Escócia, mas também vistas panorâmicas inesquecíveis da cidade e além. O centro histórico da cidade, conhecido como a Cidade Velha, é um labirinto de ruas estreitas e becos sinuosos, onde edifícios de pedra antiga guardam histórias de séculos passados. Caminhar pelo Royal Mile é como fazer uma viagem no tempo, com suas lojas de lembranças, restaurantes tradicionais e uma variedade de pontos turísticos históricos, como a Catedral de St. Giles e o Museu de Edimburgo. A Cidade Nova, em contraste, é um exemplo de planejamento urbano georgiano, com suas ruas largas e praças elegantes, como a Charlotte Square e a Princes Street Gardens, que oferecem um espaço verde relaxante no coração da cidade. Edimburgo é também um centro vibrante de cultura e arte. O Festival de Edimburgo, realizado todos os anos em agosto, é um dos maiores e mais renomados festivais de artes do mundo, atraindo artistas e visitantes de todos os cantos do globo. Durante o festival, a cidade se transforma em um palco para uma incrível variedade de performances, desde teatro e comédia até música e dança. Além de seu patrimônio cultural e arquitetônico, Edimburgo é uma cidade de grandes espaços ao ar livre. Arthur Seat, um antigo vulcão que se ergue sobre a cidade, é um destino popular para caminhadas e oferece uma vista espetacular da paisagem urbana e do cenário natural ao redor. A cidade também possui uma série de parques e jardins, incluindo o Jardim Botânico Real, que é um refúgio tranquilo para moradores e visitantes. Monstro do Lago Ness. A lenda do monstro do Lago Ness, carinhosamente conhecido como Nessie, é uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da Escócia. Localizado nas profundezas do Lago Ness, um enorme e profundo lago no norte da Escócia, o monstro tem capturado a imaginação de pessoas ao redor do mundo por décadas. A primeira referência conhecida Nessie data do século VI, quando o monge São Columba descreveu ter visto uma criatura enorme na água. No entanto, a lenda ganhou força significativa em 1934, quando foi divulgada uma famosa foto, chamada de a Foto do Cirurgião, mostrando uma sombra alongada na superfície do lago que parecia sugerir a presença de uma grande criatura. Esta imagem, embora posteriormente tenha sido desmascarada como uma fraude, ajudou a alimentar o mito e atrair a atenção de pesquisadores e curiosos de todo o mundo. O Lago Ness é uma massa de água de aproximadamente 37 quilômetros de comprimento, e a lenda descreve Nessie como uma criatura enorme e serpentina, semelhante a um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico. Relatos de avistamentos e encontros variam, mas frequentemente descrevem um corpo longo e escuro com pescoço alongado. Os avistamentos foram reforçados por várias fotografias e vídeos ao longo dos anos,
embora muitos tenham sido posteriormente comprovados como falsificações ou interpretações errôneas de objetos comuns. O mistério de Nessie tem atraído investigadores e caçadores de monstros que realizaram inúmeras expedições para tentar encontrar provas concretas da existência da criatura. Castelos. Os castelos da Escócia são verdadeiros ícones da rica história e do patrimônio cultural do país, espalhados por suas paisagens dramáticas e verdejantes. Esses edifícios imponentes, que datam desde a Idade Média até o Renascimento, oferecem uma fascinante viagem no tempo, refletindo a turbulenta história de batalhas, alianças e realeza da Escócia. O Castelo de Edimburgo é talvez o mais emblemático, erguido sobre a rocha de Castle Rock e dominando a capital com sua presença majestosa. Este castelo, que serviu como residência real e fortaleza militar, oferece vistas panorâmicas de Edimburgo e uma rica coleção de artefatos históricos, incluindo as joias da coroa escocesa. Outro exemplo notável é o Castelo de Stirling, que desempenhou um papel crucial nas guerras de independência da Escócia. Com sua arquitetura imponente e localização estratégica, o castelo é um testemunho do poder militar e político da época. Os castelos da Escócia variam desde robustas fortalezas até elegantes residências de campo, cada um com sua própria história e charme. Alguns, como o Castelo de Balmoral, continuam a ser residências da família real, enquanto outros são ruínas evocativas que testemunham o passar dos séculos. Cada castelo oferece uma experiência única, permitindo aos visitantes explorar torres, muralhas e salões que uma vez testemunharam a grandiosidade e a complexidade da história escocesa. Explorar os castelos da Escócia é mergulhar em um mundo de histórias de cavaleiros, reis e rainhas, e é uma maneira encantadora de entender a rica tapeçaria do passado escocês. História. A história da Escócia é marcada por uma profunda e complexa relação com a Inglaterra, uma trajetória de alianças, conflitos e busca por independência que moldou o destino das duas nações. Desde a Idade Média, a Escócia e a Inglaterra tiveram uma relação tumultuada. A história de conflitos começa com as invasões dos romanos e saxões, e intensifica-se durante a Idade Média, quando as duas nações competiam pelo controle da Bretanha. A luta pela independência escocesa ganhou destaque no século XIII, quando o líder nacionalista William Wallace se destacou na Batalha de Stirling Bridge em 1297, lutando contra as forças inglesas que tentavam dominar o país. O conflito entre escoceses e ingleses continuou sob o reinado de Robert de Bruce, que se tornou um herói nacional ao derrotar os ingleses na Batalha de Bannockburn em 1314. Esta vitória consolidou a independência da Escócia por um tempo, embora a paz fosse frequentemente interrompida por novas hostilidades e invasões. No século XVI, a situação se tornou ainda mais complicada com a reforma protestante e as disputas religiosas. A aliança entre a Escócia e a França, conhecida como Aliança Auld, foi uma tentativa de contrabalançar a influência inglesa. No entanto, a morte da Rainha Maria, rainha dos escoceses, em 1587, e a ascensão de sua filha, Isabel I, como rainha da Inglaterra, desencadearam novos conflitos. Maria foi executada após ser acusada de tramar contra Isabel, exacerbando a animosidade entre os dois países. O cenário mudou drasticamente em 1707 com a assinatura do Ato de União, que uniu os reinos da Escócia e da Inglaterra sob um único governo britânico. A Escócia tornou-se parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, uma união que, embora tenha trazido estabilidade política e econômica, não apagou completamente as tensões históricas. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe crescimento econômico e modernização para a Escócia, mas também evidenciou a desigualdade social e econômica entre as diferentes regiões do Reino Unido. A questão da autonomia escocesa ressurgiu, culminando na Devolução dos anos 90, quando o Parlamento escocês foi restabelecido em 1999, concedendo à Escócia um grau significativo de autogoverno. As relações entre Escócia e a Inglaterra continuaram a evoluir ao longo do tempo, com debates sobre independência e autonomia mantendo-se relevantes na política escocesa. O referendo de 2014, que questionou a independência da Escócia, resultou na decisão de permanecer parte do Reino Unido, mas a discussão sobre o futuro político da Escócia continua a ser uma questão importante. Cultura e pessoas. A cultura e as pessoas da Escócia são um fascinante mosaico de tradições antigas e influências modernas, refletindo um profundo orgulho por sua história e identidade única. A cultura escocesa é amplamente reconhecida por suas tradições vibrantes e suas raízes históricas que permeiam diversos aspectos da vida cotidiana. Uma das mais icônicas expressões culturais é o uso do kilt, a saia de tartan que simboliza a herança dos clãs escoceses. Esta peça de vestuário, frequentemente associada a eventos formais e cerimônias, é um símbolo de identidade nacional e regional. A gaita de foles também desempenha um papel central na música escocesa,
com suas notas distintas evocando uma sensação de nostalgia e conexão com a paisagem escocesa. As festividades tradicionais escocesas são um reflexo do caráter animado e acolhedor das pessoas. As pessoas da Escócia são conhecidas por sua cordialidade e um forte senso de comunidade. O orgulho regional e a conexão com a identidade cultural são evidentes em muitos aspectos da vida cotidiana, desde as festividades locais até a hospitalidade calorosa oferecida aos visitantes. Línguas. A língua predominante na Escócia é o inglês, que é a língua oficial e amplamente utilizada em todos os aspectos da vida cotidiana, desde a administração pública até a educação e os meios de comunicação. No entanto, o inglês escocês, uma variante regional, possui características distintivas que diferem do inglês falado no restante do Reino Unido, incluindo sotaques e dialetos únicos. Além do inglês, o gaélico escocês é uma língua importante na Escócia, especialmente nas Highlands e nas ilhas. O gaélico, uma língua celta, é falado por uma minoria, mas desempenha um papel significativo na preservação da herança cultural escocesa. Apesar de ser falado por uma pequena parte da população, o gaélico tem um status oficial e é promovido através de educação e mídia. Em regiões como as Hébridas e a ilha de Skye, o gaélico é mais visível no cotidiano, com sinais de trânsito, nomes de lugares e eventos comunitários muitas vezes sendo apresentados na língua. O escocês, ou Scots, é outra língua significativa, que possui uma história própria e uma forte presença na cultura escocesa. O escocês é uma língua germânica que evoluiu a partir do inglês antigo e é falado em diferentes variantes ao longo do país. Embora frequentemente seja considerado um dialeto do inglês, o escocês tem uma identidade distinta, com sua própria gramática e vocabulário. É amplamente usado na literatura, na música e na expressão artística, refletindo a riqueza do patrimônio linguístico da Escócia. A Escócia também possui uma pequena população que fala o idioma britânico conhecido como Scots Gaelic, que é um exemplo de um esforço para revitalizar e preservar as línguas celtas. Programas educacionais e culturais têm sido desenvolvidos para garantir que o gaélico e o escocês continuem a prosperar e a influenciar a vida moderna. O país com mais ruivos. Aproximadamente 13% da população escocesa possui cabelos ruivos, uma proporção significativamente maior do que em muitas outras regiões do mundo, onde a cor de cabelo ruivo é mais rara. Esta alta prevalência de cabelos ruivos é atribuída à combinação de fatores genéticos que estão presentes na população escocesa. O gene responsável pelos cabelos ruivos é recessivo, o que significa que ambos os pais devem carregar a versão do gene para que a cor ruiva se manifeste nos filhos. Na Escócia, a prevalência deste gene é mais alta devido a um histórico genético que inclui uma concentração significativa de pessoas com ascendência celta. O ruivo é muitas vezes associado a uma gama de tons que variam de um laranja brilhante a um vermelho profundo, e é frequentemente combinado com a pele clara e sardas, características comuns entre os escoceses ruivos. Culturalmente, os cabelos ruivos são um ponto de orgulho na Escócia e são frequentemente associados a lendas e mitos locais. Em muitas histórias e tradições, os ruivos são vistos como pessoas com características especiais, refletindo um sentimento de admiração e até reverência. Além disso, o cabelo ruivo é um tema comum na arte e na literatura escocesas, sendo frequentemente representado em representações históricas e modernas da cultura escocesa. Economia. Historicamente, a Escócia foi um centro importante da Revolução Industrial, com indústrias pesadas como a mineração e a fabricação de têxteis desempenhando um papel crucial no desenvolvimento econômico do país. Hoje, a economia escocesa combina esses legados com setores avançados, criando uma base econômica equilibrada e dinâmica. O setor de serviços é um dos pilares da economia escocesa, com áreas como finanças, turismo e educação desempenhando papéis significativos. Edimburgo, a capital, é um importante centro financeiro, muitas vezes comparado a Londres em termos de atividade bancária e de seguros. A cidade abriga uma série de instituições financeiras e de investimento, contribuindo de maneira significativa para a economia regional e nacional. O turismo também é um componente vital da economia escocesa. A Escócia atrai milhões de visitantes anualmente com sua rica história, paisagens deslumbrantes e eventos culturais, como o Festival de Edimburgo e o Highland Games. Os castelos históricos, as Highlands e o Lago Ness são alguns dos destinos turísticos que ajudam a impulsionar a economia local, gerando emprego e promovendo negócios associados, como hotéis e restaurantes. O setor energético é outro aspecto crucial da economia escocesa, com a Escócia sendo um líder na produção de energia renovável. O país tem investido fortemente em energia eólica, hidrelétrica e solar, aproveitando seus recursos naturais abundantes e seu clima favorável para desenvolver uma infraestrutura sustentável. O petróleo e o gás, extraídos do Mar do Norte,
também continuam a desempenhar um papel importante, embora a economia esteja gradualmente se diversificando para incluir mais energias renováveis e tecnologias limpas. A indústria pesada ainda tem uma presença significativa, embora tenha mudado ao longo dos anos. A fabricação de produtos como produtos químicos, maquinaria e equipamentos de transporte continua a ser relevante, especialmente em áreas industriais como Glasgow e Aberdeen. A agricultura e a pesca, embora menos proeminentes do que nos séculos passados, ainda contribuem para a economia escocesa. A produção de alimentos, como carne, laticínios e produtos pesqueiros, sustenta uma parte importante da economia rural e é exportada para mercados internacionais. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de nos ajudar com seu like. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se você ficou curioso e quer conhecer outro país fascinante, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Fiquem bem e até a próxima aventura!